que é o livro Céu e Inferno. Nós paramos no capítulo 1 da segunda parte, exemplos, a passagem. A confiança na vida futura não exclui as apreensões da passagem, desta para outra vida. Muitas pessoas não temem a morte por si mesmas. O que temem é o momento da transição. Sofre-se ou não se sofre na travessia? Aí está o que as inquieta. E a coisa vale tanto ou mais inquietação, porque ninguém pode dela escapar. Pode-se dispensar de uma viagem terrestre, mas aqui, ricos como pobres devem transpor o linear. E se for doloroso, nem a classe nem a fortuna podem aguentar de amar livre. Então não é porque nós sabemos que a vida continua do lado espiritual e que lá é a verdadeira vida, que nós vamos perder totalmente o medo da morte, né? Então a grande maioria de nós ainda teme esse momento, mas muitas vezes teme por não saber como será esse momento, né? Então vai temer por não saber se vai sofrer, se vai ser dolorido, né? Então por isso é esse temor da morte. Mesmo sabendo que nós vamos retornar ao plano verdadeiro, que é o plano espiritual, isso não impede de sentirmos isso, né? E grande parte das pessoas sente isso, né? Até os próprios espíritas, né? A grande maioria diz que eu quero ficar aqui o máximo de tempo possível, né? Então devíamos torcer para retornar de uma vez para lá, né? Por merecimento, mas não, a gente quer ficar aqui, né? Então, prolongando. Também quer ficar um bom tempo aí ainda, né? O próprio Chico, né? O próprio Chico tem uma passagem, acho que até no YouTube tem dele contando que foi fazer uma viagem de avião, né? E o avião começou a entrar numa turbulência muito forte e parecia que ia cair. E ele começou a fazer uma gritaria lá e o mentor dele corrigiu ele, né? Mas o que é isso, né? E ele disse, mas eu tenho medo, o que eu posso fazer, né? Então até nessas situações, né, eles sabendo disso, eles têm esse medo. Então é uma coisa natural. Ao ver a calma de certos mortos e as terríveis convulsões de agonia de alguns outros, já se pode julgar que as sensações não são sempre as mesmas. Mas quem pode nos informar a esse respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação da alma e do corpo? Quem nos dirá das impressões desse instante supremo? Sobre esse ponto, a ciência e a religião são mudas. E por que isso? Porque falta a uma e a outra o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria. Uma se detém no linear da vida espiritual, a outra no da vida material. O espiritismo é o traço de união entre as duas. Só ele pode dizer quando se opera a transição, seja pelas noções mais positivas que dá quanto à natureza da alma, seja pelo relato daqueles que deixaram a vida. O conhecimento do laço fluídico que une a alma no corpo é a palavra desse fenômeno, como de muitos outros. Então nós sabemos que existe o corpo que funciona como uma máquina, né? Esse corpo exatamente como uma máquina. Mas o que comanda tudo isso e as reações e sentimentos é o espírito. Quando essa máquina, por um motivo ou outro, cessa seus funcionamentos físicos e materiais, essa máquina perde então essa vitalidade, mas o espírito se desprende e continua, né? E por isso que muitas vezes, quanto mais apegado formos
à matéria e ao materialismo, mais dificuldade nós vamos ter nessa passagem, né? E é por isso que alguns irmãos, mesmo desencarnados, eles continuam sentindo dores, né? Essa explicação é porque eles continuam tendo as impressões normais, né, do seu perispírito, que é um corpo mais fluídico, mas também é uma espécie de corpo do outro lado. E essas impressões estão gravadas na sua mente e até o momento desse desligamento, e ele continua com essa percepção, né? A gente tem exemplos, por exemplo, de pessoas que foram amputadas, né? Tiveram um braço, uma perna, uma mão amputada, e eles sentem dores nesse órgão físico, como se tivessem ainda eles ali, sentem todo ele como se ele ainda estivesse ali, né? Porque essa impressão está gravada no seu sistema nervoso, né? Então essa impressão continua ainda por um período do outro lado. Mesmo que nós vamos ser direto resgatados para uma colônia, nós temos que ir lá nessa colônia aprender a conviver novamente com o nosso perispírito. Lá nós não vamos precisar de comidas densas como as nossas aqui. Nós não vamos precisar de muitas coisas que aqui a gente usa pelo corpo físico. Mas não é de um dia para outro que a gente vai perder essas impressões, né? Por isso que muitas comunicações numa mesa mediúnica é de irmãozinhos sofrendo, porque a espiritualidade traz eles justamente para ver a diferença. Ó, o corpo físico do médium é esse e o teu corpo é esse aqui. Daí com isso eles acabam percebendo, né? Mas mesmo assim eles têm que ser auxiliados, e por isso que existem hospitais do outro lado, para que eles façam um tratamento, né, para se livrarem dessas impressões, que não acontece da noite para o dia. A gente vai levando e conservando essas impressões. Quanto mais baixa a nossa vibração, nós somos atraídos para dimensões espirituais mais pesadas, que não diferem quase nada da nossa dimensão física. Lá daí nós vamos continuar sentindo tudo: fome, dor, frio, calor, todas as sensações. Mas quanto mais se eleva espiritualmente o ser, mais ele vai se purificando e tornando-se energia pura. Por isso que a gente diz que os espíritos superiores são espíritos de luz. O que é essa luz? Eles irradiam essa luz porque eles já estão mais purificados. E eles vão perdendo então essa condensação do perispírito em forma de um corpo físico, né? E eles vão se tornando cada vez mais fluídicos e mais energia. Então quanto mais elevado é um espírito, mais energia ele é. Ele vai chegar a um ponto que ele vai perder a sua forma perispiritual de um corpo humano e vai irradiar energias, né? Então quanto mais alto ele alcançar essa perfeição moral do seu aprendizado, mais luz ele irradia, mais ele está em sintonia com o lado positivo do universo, que é o amor incondicional de Deus. E é isso que cada um de nós deve buscar: ir para o lado da luz, ir para o lado do melhoramento, que vai trazer a cada um de nós essa possibilidade, né? Por isso que dizem que todos, desde o átomo até os anjos, todos vão ter a mesma chance, né? Cada um vai percorrer esse caminho numa velocidade, porque essa velocidade é determinada pelo livre-arbítrio de cada um, mas todos têm a chance de chegarem lá, né? Então quanto antes a gente aprender e tentar trilhar nesse caminho de melhoramento, mais rápido nós vamos chegar a isso. Número 3. A matéria inerte é insensível. Isso é um fato positivo. Só a alma experimenta as sensações do prazer e da dor. Durante a vida, toda desagregação da matéria repercute na alma, que dela recebe uma impressão, mais ou menos dolorosa. É a alma quem sofre e não o corpo. Este é apenas o instrumento da dor. A alma é o paciente. Depois da morte, estando o corpo separado da alma, pode ser impunemente mutilado, porque não sente nada. A alma, estando dele isolada, não
recebe nenhum dano da desorganização deste último. Ela tem as suas sensações próprias, cuja fonte não está na matéria tangível. O perispírito é o envoltório fluídico da alma, da qual não está separado nem antes nem depois da morte, e com a qual faz, por assim dizer, apenas um, porque um não se pode conceber sem o outro. Durante a vida, o fluido perispiritual penetra o corpo, em todas as suas partes, e serve de veículo às sensações físicas da alma. É também por esse intermédio que a alma atua sobre o corpo e lhe dirige os movimentos. Então, o nosso espírito é o que vai sobreviver. Depois que o corpo estiver separado totalmente do lado espiritual, do seu perispírito, aquele corpo é inerte, ele não tem mais função vital nenhuma. Então, seja o que seja feito com ele, não vai alterar em nada, né? Mas as impressões que o espírito ainda leva é do seu espírito, do seu perispírito, né? Das impressões que o seu verdadeiro eu, que é o lado espiritual, sente. É essas impressões que ele carrega consigo, né? Assim como carrega também todo o aprendizado dessa vida que ele viveu aqui. Aquilo que ele aprendeu, ele começa a fazer como se fosse um feedback, chamo, para analisar o que aprendeu nessa encarnação, o que ele podia ter feito de melhor, em que aspecto ele errou, no que ele deixou a desejar, né? Então, tudo isso é feito após o desencarne. Já existem pesquisas que podem ser feitas na própria internet de médicos sérios que convivem com pacientes que relatam, né, num caso de EQM, que é estado de quase morte, aonde o corpo chega a perder suas funções por alguns minutos, e são relatados que esses pacientes, eles visualizam o lado espiritual, né? Eles enxergam o próprio corpo, enxergam inclusive os médicos fazendo as cirurgias, porque há um desprendimento, né? E alguns conseguem voltar lembrando disso, e eles começam a relatar, sabem o que o médico conversou, o que ele falou. Eles relatam coisas muito semelhantes, né? Que entram em um túnel onde lá no fundo tem uma luz, e quase sempre quando eles retornam é porque alguém impediu deles fazerem essa passagem para o outro lado, né? Porque ainda não era o momento, ou porque ele tem uma missão de trazer esse conhecimento para as pessoas. Então nós vamos achar pesquisas que não tem nada relacionado com o espiritismo. São pesquisas sérias, tanto de reencarnação quanto de EQM, que é estado de quase morte. E que não tem relação nenhuma com o espiritismo, mas elas validam tudo que o espiritismo ensina sobre o mundo espiritual. Elas trazem então a certeza de que existe a consciência após a morte do corpo físico. Eu tenho uma pergunta. E o que se sugere fazer com o corpo? Cremar, enterrar no cemitério? O que é sugerido, segundo o espiritismo? Tem uma passagem que diz, né, que o corpo retorna ao pó, né? Então, seja por meio da cremação ou por meio de ser enterrado em um cemitério, ele vai retornar ao pó novamente, porque ele não existe uma função mais física para ele, né? Mas existe ainda uma função biológica. Ele vai se transformar em adubo, em alguma coisa, se transforma aquilo ali, né? Mas não tem vida e utilidade nenhuma mais, porque o espírito já está do outro lado desligado dele, né? Então, tanto faz. Porque... A única coisa que é aconselhável, por exemplo, assim, uma pessoa que é muito apegada ao materialismo ou ao uso de elementos químicos como drogas, né? Eles causam uma dependência para o seu corpo, e essa dependência prende seu perispírito ao corpo. Então pode acontecer que eles vão desencarnar e vão levar um tempo maior, e a espiritualidade vai levar um tempo maior para conseguir fazer o desligamento desse corpo físico. E eles vão continuar sentindo sensações, como está aqui, aquelas sensações que ficam presas ao seu campo mental, né? E
por um período maior. Mas isso acontece geralmente com pessoas que são muito ligadas ao corpo físico, ao materialismo, né? São pessoas muito preocupadas só com o físico, não se preocupam com o lado espiritual, ou então que tem uma dependência muito grande com o uso de substâncias químicas, como, por exemplo, as drogas, né? Então isso causa, é como se fosse um suicídio, né, lento, e que vai diminuindo as energias que o corpo poderia ter para sobreviver mais tempo. Então, por um tempo determinado, ele vai ficar preso a esse corpo, né? E vai ser mais difícil para a espiritualidade fazer ele se desprender desse corpo físico. Então, nesses casos, pode acontecer que ele vai continuar tendo a sensação daquilo que está acontecendo com o seu corpo, porque ele, até pela lei perfeita de Deus, como ele cometeu um ato negativo, ele mesmo se prendeu a isso, né? Porque ele deu mais ênfase ao físico do que ao espiritual. E ele consumiu então drogas e ele foi se viciando e prejudicando seu corpo físico. Com isso ele criou então a dependência que vai prender ele no corpo por mais tempo, né? Mas são casos mais raros e acontecem geralmente com essas pessoas, né? O restante, que levam uma vida normal, dificilmente vai ficar preso ao corpo, né? Mas no caso da cremação, existe a lei das 72 horas, né? Que é o tempo mais do que suficiente para a espiritualidade fazer o desligamento do perispírito daquele corpo. Então, após 72 horas, não vai estar mais ligado o espírito a esse corpo, né? Então, independente do que seja feito, né? Então, não existe nenhum, que nem tem pessoas que falam, que não devemos cremar, mas não vai, né? Se fosse, digamos assim, para tu sofrer preso num corpo que está se deteriorando, né, fisicamente, e ser cremado aonde vira pó instantaneamente, praticamente, você teria que se perguntar o que eu ia preferir, né? Então, mas não existe nada que impeça, contanto que você tenha uma vida normal, né? Que não seja dependente de química, que não tenha a vaidade exacerbada a ponto de se preocupar demais só com o físico e não se preocupar com o espiritual, né? Então, quase sempre para a espiritualidade é mais fácil fazer o desligamento desses espíritos, né, do que de outros que estão presos ainda à matéria. A extinção da vida orgânica provoca a separação da alma e do corpo, pela ruptura do laço fluídico que os une. Mas essa separação jamais é brusca. O fluido perispiritual se separa pouco a pouco de todos os órgãos. De sorte que a separação é completa e absoluta somente quando não reste mais um único átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa que a alma sente neste momento está em razão da soma dos pontos de contato que existem entre o corpo e o perispírito, e da maior ou menor dificuldade e lentidão que apresenta a separação. Não é preciso, pois, se dissimular que, segundo as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. São estas diferenças circunstanciais que iremos examinar. Então, ela vai ser mais ou menos penosa de acordo com o grau de apego à matéria. Quanto mais desapegado à matéria você tiver consciência, né? Não, o meu corpo é uma máquina. E eu tenho que cuidar bem dessa máquina, né? Porque é com ela que eu uso para interagir no mundo físico. Mas após a cessação de vitalidade dessa máquina, ela é como uma máquina que estragou, não vai ter mais vida. Então, mas o espírito então vai ser separado. Essa separação, eles dizem que nunca é brusca, né? Por isso que em casos de acidentes, em casos de mortes violentas, quase sempre o espírito fica preso às sensações físicas, né? Porque ele foi muito repentinamente tirado de toda a vitalidade que tinha o corpo físico dele, então foi muito repentina, né? Essa morte, esse desencarne, e por isso ele carrega ainda com mais forte as impressões físicas, né?
Numa doença, por exemplo, todo mundo teme a doença, né? Mas a espiritualidade ensina que numa doença, o espírito vai aos poucos perdendo a sua vitalidade e tem a vantagem do momento de despedida, né? Porque ele vai cessando mais lentamente a vitalidade até chegar num ponto em que ele está quase já desprendido da matéria, e a espiritualidade então consegue fazer esse desprendimento mais facilmente, né? E já numa morte violenta, que acontece tudo muito rápido, já é mais difícil fazer isso, porque ele vai trazer uma impressão muito forte, né? do físico ainda, do seu corpo, porque ele ainda estava com muita vitalidade, né? Com as energias vitais ainda no seu corpo. Número 5. Coloquemos primeiro, como princípio, os 4 casos seguintes, que podem ser consideradas as situações extremas entre as quais há uma multidão de nuances. Primeiro, se no momento da extinção da vida orgânica o desligamento do perispírito estivesse completamente operado, a alma não sentiria absolutamente nada. Segundo, se nesse momento a coesão de 2 elementos está com toda a sua força, produz-se uma espécie de dilaceramento que reage dolorosamente sobre a alma. Então isso aqui resume aquilo que foi falado agora, né? Então que numa morte, uma ruptura rápida, né? Através de uma morte violenta, a impressão é maior, né? Porque existe uma vitalidade maior do corpo ainda, que não foi perdendo gradualmente, como no caso de doença, né? Terceiro, se a coesão é fraca, a separação é fácil e se opera sem abalo. Então, se a coesão é fraca, quer dizer, se num caso de doença, a ligação do espírito e do corpo já enfraqueceu, né? Porque as energias vitais desse corpo estão se extinguindo, então é mais fácil fazer essa separação. Quarto, se depois da cessação completa da vida orgânica existem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo, até que o laço esteja inteiramente rompido. Então, nesses casos, né, em que a pessoa é muito ligada à matéria, né, ou se liga através de um suicídio gradual, né, então ele causa danos e ele fica preso a essa matéria por mais tempo. É mais difícil, né? Então ele pode sentir todas as sensações, né, que estão acontecendo com o seu corpo. Disso resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito, que tudo o que pode ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desligamento torna a passagem menos penosa. Enfim, e se o desligamento se opera sem nenhuma dificuldade, a alma não sente nenhuma sensação desagradável. 6. Para ilustrar isso, não dá mais tempo de nós ler mais um parágrafo. Nós recebemos comunicações em que foi na última reunião que fizemos, né, em que o espírito ele sofreu um acidente, mas ele já tinha conhecimento da vida espiritual. E ele só sentia que não deu tempo de se despedir de seus familiares, né, do ente querido que ele queria se despedir, mas ele estava numa completa sensação de paz e ele narrava aquilo que ele estava sentindo, né? Aquela plenitude, aquela leveza, né? Porque mesmo foi uma morte em acidente, mas ele já estava consciente disso, né? Ele não era apegado à matéria, né? Ele não sofreu, porque a pessoa geralmente sofre quando ela é apegada, né? Ela fica com pena do seu corpo, né? Que já está ali sem vida, fica atrelada a ele, presa a ele. Mas como ele já tinha um conhecimento espiritual, ele narrava aquilo lá e estava extasiado de uma sensação de paz, né? Porque ele sabia, ele disse, eu sei que eu não estou mais entre os vivos, eu já desencarnei, né? Mas eu conheço, eu já li sobre isso,
E daí ele narrava uma sensação agradável, mesmo sendo uma morte violenta através de um acidente, né? Então, quanto mais preparado você está e mais consciente, mais fácil é essa transição, né, do desencarne. Bom, pessoal, então nós vamos mais uma vez dividir com vocês outra mensagem que chegou nos dias, então, de estudos da mediunidade. Essa mensagem é uma psicografia, que é uma mensagem escrita. Chegou no dia 2 de dezembro de 2021 pela médium Cristiane e pelo espírito Jeremias. E a mensagem diz: basta, Senhor, um raio da tua luz para dizimar a treva. Na terra ou qualquer lugar a tua energia eleva. O ser não basta por si só. A energia do teu amor flui no propósito de Deus. Sair da casca dura e rígida leva o tempo necessário para cada ser. Necessário se faz a esperança em cada coração para a chama da fé resplandecer. Do amigo Jeremias.